então os palestrantes para compor a mesa. Eu queria chamar para a mesa a Paula Seabra Sá de Mota do Nascimento, por favor, a Vânia Hall e o Carlos Frederico Ramos de Jesus. Bem, eu não sei se todo mundo estava presente ontem. A gente teve discussão, foi até às 8, foi bem bacana. E hoje também a gente vai ter, fora essa mesa, mais uma mesa e à noite 2 palestrantes também para falar. Então, sem mais delongas, a Paula vai falar primeiro. Paula Seabra Sá de Mota do Nascimento. Ela é lá de Curitiba, da Unicuritiba, graduanda em Direito pelo Centro Universitário de Curitiba. Ela vai falar sobre agência e paciência moral, sobre a tutela jurídica, os animais como sujeitos de consideração ética. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, cercada de pessoas que eu admiro. E eu vou falar um pouco sobre os animais como sujeitos de consideração ética. Eu vou ficar um pouquinho virada aqui para poder ver os slides. Então, eu vou falar sobre agência e paciência moral sob uma perspectiva filosófica, mas também uma perspectiva jurídica. Vânia. Eu vou fazer algumas considerações sobre ética para poder construir um pensamento junto com vocês. Então, para que uma atitude seja configurada como ética, essa conduta ela é livre e autônoma. Então, é uma decisão de foro íntimo, ela não é coercitível pela sociedade, pela religião ou pelo direito. É uma decisão que ela parte do indivíduo através da consideração livre dele. Ela é calcada em autorrealização, né? O indivíduo ele escolhe o certo para se completar, e pela heteroconsideração, porque não existe ética e nem direito quando não existe mais de um indivíduo. Então, a ética ela é sempre baseada na relação entre indivíduos. A ética ela é passível de contrariar o contexto moral e legal vigente. O exemplo bom que a gente tem aqui foi falado ontem é do Instituto Real, né, onde ativistas invadiram um laboratório. Então, uma atitude ela pode ser ética, mas não necessariamente legal ou moral. E ali está destacado em vermelho, que eu acho importante, é que a ética ela precisa estar alinhada à intenção com a finalidade e a realização dela, né? Porque nada adianta a gente ter uma máxima ética que não é executável. E nós vivemos uma comunidade moral. Então, nessa comunidade moral, há agentes e pacientes. Eu acredito que todo mundo aqui possa ser classificado como paciente. E, como pacientes, nós temos uma responsabilidade dentro dessa comunidade. Então, nós somos responsáveis pela vida dos pacientes morais, porque nós atingimos eles com as nossas ações ou omissões, e as nossas ações boas e ruins. Os pacientes morais, né, são vítimas das nossas ações. Eles podem ser portadores de deveres ou não. A gente pode usar isso como exemplo, as crianças, os animais e qualquer criatura em situação de vulnerabilidade. Não, pode mudar. Os animais, enquanto pacientes morais na nossa comunidade, eu acho interessante a gente construir a imagem deles como eles são dotados, né, eles têm uma personalidade autônoma, eles têm consciência da própria consciência, eles sentem dor, sentem medo, sentem prazer, e a subjetividade deles é extremamente relativizada pela comunidade humana. Então, a nossa desconsideração sobre a subjetividade dos animais é muito grande, porque é como se fosse um conceito que ele não se concretiza. Então, nós duvidamos da capacidade dos animais de sentir dor, de sentir medo. Então, os animais eles têm o corpo objetificado, eles encontram utilidade em vida ou em morte. Na sua morte, pode ser como matéria-prima para produção ou como praga. Em vida, como animais que nos entretêm, que nos divertem, e a gente ainda chama isso de amor, né? Que é o caso da domesticação dos animais.
Eles são completamente vulneráveis na nossa sociedade e, por isso, a necessidade da tutela jurídica para proteger eles. E eu acho extremamente importante a gente falar sobre o potencial de vida autônoma deles. Eles têm um potencial gigante de autorregulação, de fazer escolhas sobre a própria vida, e esse potencial é completamente podado pelas atrocidades que nós cometemos contra os animais. E eles são possuidores de autodeterminação e autonomia, que é a possibilidade de criar o próprio futuro e ter as próprias intenções e regular a própria vida. Eu gosto bastante desse princípio da responsabilidade do Hans Jonas, que é um filósofo alemão, e mesmo que ele não tenha pensado isso falando sobre o direito dos animais, eu acho que é extremamente aplicável. O Hans Jonas ele usa o exemplo do bebê humano, que a fragilidade do paciente moral ela gera um dever automático para os agentes morais da comunidade. Então, por exemplo, transportado para os direitos dos animais, a fragilidade de um animalzinho que a gente vê na rua machucado gera um dever para todos os agentes morais de salvar a vida desse animal, pela potencialidade que ele tem de viver, né, da autorrealização dele, e pelo fato dele ser frágil. Então, implica no dever do cuidado, independente se você é vegan ou não, ou independente se você acredita que o animal tem qualquer sensibilidade ou não. Então, assim, o dever ele é gerado com obrigatoriedade, independente se você acata esse dever ou não. Pode mudar. Um pouquinho sobre o status jurídico dos animais no nosso ordenamento atual. Os animais eles possuem direitos, mas a prerrogativa do direito não é deles. A prerrogativa do direito dos animais é do proprietário do animal. Então, se você sai e mata um animal na rua, você não está espoliando o direito fundamental desse animal à vida, você está espoliando a propriedade de alguém. Então, você é passível de sanção, mas não por cometer uma atrocidade contra a vida, e sim por cometer crimes contra a propriedade. E no âmbito constitucional do meio ambiente, existe maus tratos, existe previsão para crime ambiental, mas não porque a natureza é uma entidade passível de ser preservada ou porque os animais são indivíduos com vida própria, e sim porque a natureza e os animais devem ser preservados para que no futuro possa ser usufruída pelo homem. Então, o nosso ordenamento jurídico ele é completamente antropocêntrico. Ele não enxerga o animal como indivíduo nenhum, inclusive o animal ele é categorizado como coisa. Volta um. Desculpa. Isso pode ser ilustrado aqui pelo artigo 82 do Código Civil, que os animais eles são categorizados como bens, né, coisas res mobilis, coisas semoventes, objetos que se movem por vontade própria, que é exatamente igual à caracterização que os escravos tiveram nas constituições antigas. Que os escravos eles eram propriedade, eram coisas que se moviam por vontade própria. E eu acho que para a gente começar a falar sobre direitos animais, eu quero usar a perspectiva do Código Civil da personalidade jurídica. E, assim, eu acho que a perspectiva que eu vou apresentar aqui ela é um pouco conservadora. Eu não acho que ela seja ideal, mas eu acho que é o que a gente pode trabalhar dentro do nosso ordenamento. Então, a prerrogativa de direito ela pertence ao animal, apesar dos animais eles não terem capacidades para realizar relações jurídicas reais, né, terem deveres. Só que o fato deles não terem deveres não implica que eles não tenham direitos. E acho que isso pode ser ilustrado pelos completamente incapazes, que eles não têm deveres, mas eles têm prerrogativas de direitos fundamentais. Então, você não ter dever civil numa sociedade não significa que você não tem humanidade. Eu acho interessante a gente falar sobre o justnaturalismo, mas não de uma perspectiva conservadora, porque quando a gente fala no âmbito jurídico sobre o justnaturalismo, todo mundo vem, mas é uma perspectiva cosmológica, é uma perspectiva teológica, e, na verdade, o justnaturalismo, numa perspectiva contemporânea, ele é extremamente concreto
e ele se refere à cultura e às necessidades de um povo. E eu acho que, como ontem foi falado bastante, de que existe uma necessidade de reconhecer os animais como indivíduos. Existe um clamor assim, pela ética relacionada aos animais, e é uma coisa que a gente finge que não vê, mas o mundo está mudando. As pessoas estão enxergando de outra maneira. E daí, assim, a gente fundamentar os animais como sujeitos não personificados, mas como sujeitos de direito. E eu gosto da perspectiva do Michel Foucault, do que é... Assim, nós temos uma comunidade onde existe uma identidade moral do que é normal, e os corpos que não se encaixam nessa comunidade, eles não possuem humanidade. Então, assim, o corpo que é diferente do meu, ele não é sujeito. Então, ele pode ser escravizado e pode ser morto. E isso vale tanto para os animais como para as pessoas não brancas, para as pessoas não homens. Então, essa lógica identitária e inclusivista, ela encaixa vários tipos de opressão. A agência moral, ela é um lugar de fala privilegiado. Então, a gente, como detentores desse local de fala privilegiado, né, como foi falado antes, a gente pode relativizar a dor do outro. Então, eu acho que a prerrogativa da paciência moral dos animais tem que ser vista pela perspectiva deles, do conforto deles, da vida deles e da morte deles. E o que a gente faz, eu acho que muito dentro do movimento de direitos dos animais, é falar de uma perspectiva antropocêntrica, né? Porque a gente está aqui de fora falando um monte de teoria enquanto os animais estão morrendo, e a nossa consideração ética acaba sendo um grande ego acadêmico, né? E a gente não tem nenhuma praxis disso. E o que eu comentei antes do encadeamento histórico, que os animais, eles têm uma categoria de coisas, e essa categoria já pertenceu aos escravos, essa categoria já pertenceu aos índios, essa categoria já pertenceu às mulheres e às crianças, e nós já cometemos muitas atrocidades na história. E o que acontece com os animais hoje é mais uma reprodução da mesma coisa. Então, eu acho muito possível e muito pé no chão pensar que um dia a gente vai olhar para o Holocausto animal e entender isso como uma atrocidade da história. E daí aqui algumas máximas kantianas, né, que é um conhecimento clássico, mas eu gosto mais de me atentar nessa segunda, que é a de não instrumentalizar o outro. Então, os animais, eles são indivíduos autônomos, com as próprias prerrogativas, eles têm um fim em si mesmo, eles existem para os próprios fins, e nós não podemos escravizá-los e instrumentalizar eles. E, por mais que Kant não pensasse nos animais, eu acho que é interessante essa perspectiva de não instrumentalizar o outro. E, para encerrar minha fala, uma citação do Milan Kundera, que eu acho um autor extremamente sensível, e eu acho que é muito interessante essa perspectiva dele, de que todas as opressões estão interligadas, e eu falo tudo isso com um tom muito, muito positivo. Eu acho que o direito está mudando, acho que o direito já foi muito terrível, está melhorando, e apesar dele ser uma ferramenta antropocêntrica, da mesma maneira que, além de ser uma ferramenta antropocêntrica, é uma ferramenta racista, é uma ferramenta sexista, é uma ferramenta elitista e burguesa, mas o direito ele se encaminhou para uma questão de justiça social, e eu acho que pode haver, sim, um direito que inclui os animais como sujeito. É isso. Obrigada. Obrigado, Paula. Vou passar a palavra agora para a Vânia. A Vânia Hall, ela é do Divestas aqui da USP, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo e tem especialização em Direito Constitucional pela Universidade Potiguar, com a monografia Objeção de Consciência à Experimentação Animal. É mestranda em Estudos Culturais pela USP, vice-presidente do Instituto Abolicionista pelos Animais, o IAA, e pesquisadora também aqui do Divestas. A Vânia vai falar sobre o lobby, pró-vivissecção e a derrota do projeto de lei número 1.691, de 2003. Então, com a palavra, Vânia. Bem, boa tarde. Obrigada pela presença.
Eu gostaria só de já dar uma notícia muito boa para, acho que a todos que estão aqui, todos vão se regozijar com essa notícia. Ontem, uma juíza em Mendonça, na Argentina, concedeu um habeas corpus em favor de uma chimpanzé, a Cecília, que, segundo eu li na sentença, eu não li a sentença inteira, mas eu li 4 laudas, mas as iniciais, e deu para ter uma noção. Ela já estava há 30 anos nesse zoológico, mas ela está vivendo sozinha na cela, vamos chamar de cela, jaula, enfim, já desde o ano passado, quando morreu o segundo companheiro dela, né? Quer dizer, ela vivia com mais 2 companheiros, né? E morreu uma em 2014, morreu o outro em 2015, e ela estava sozinha com um estado depressivo bem considerável. Então, uma associação chamada AFADA, que é da Associação dos Funcionários e Advogados pelos Direitos Animais, na Argentina, que é capitaneada pelo Pablo Bompadre, entrou com essa ação, esse habeas corpus, e que foi deferido, né? Então, ela vai ser encaminhada em dezembro, aqui para o santuário em Sorocaba, que é mantido pelo... como é que vou dizer, que é organizado, que é sustentado, enfim, dirigido, melhor dizendo, pelo Pedro Interian, que é um cubano, e é um santuário que é filiado ao projeto Grandes Primatas. É um dos maiores, é o maior santuário dos 4 que existem aqui filiados a esse projeto. Então, ela vai ser encaminhada para Sorocaba. Então, é uma boa notícia, sinal de que algumas modificações estão sendo feitas, pouco a pouco. Então, é uma notícia, para mim, fiquei exultante em saber que esse habeas corpus, inclusive a juíza considerou-a como sujeito de direito não humano, por isso que ela concedeu a ordem judicial para liberá-la. Então, eu só queria passar essa notícia para vocês, que eu acho que é importante. Então, por gentileza. Então, eu vou falar sobre um projeto de lei que vocês talvez nem tenham nunca ouvido falar. E aí entra essa questão. Esse projeto de lei, eu, junto com o promotor de justiça, o Dr. Laerte Levay, em 2001, nós dois começamos a elaborar um projeto de lei federal para poder coibir a experimentação animal no Brasil. E aí eu me baseei, na época, numa lei holandesa, numa norte-americana estadunidense, né, e numa italiana. E peguei tudo que tinha de melhor nessas 3 leis, né, nós dois, e aí fizemos um apanhado geral, pegamos o que tinha de bom, tiramos o que nós achávamos que era ruim, adaptamos para a nossa realidade e propusemos. E uma deputada federal, na época, a deputada Yara Bernardi, resolveu encampar a ideia, apresentou o projeto, e o que acabou acontecendo foi que esse projeto, que foi apresentado em 2003, cujo número era 1691, e que coibia a experimentação animal no Brasil a nível federal, ele acabou provocando um movimento interessante do lobby vivisseccionista. O pessoal da vivissecção animal, quando soube que esse projeto estava tramitando para ser aprovado, que estava havendo uma discussão para que ele fosse aprovado, começou a se mobilizar. E aí, lógico, poder econômico, né, prestígio, tudo isso valeu muito para que a Lei Arouca, que acabou sendo publicada e sendo aprovada, que era um projeto de lei que estava desde 95 lá no Congresso Nacional. Estava indo desde 95, ou seja, ele foi aprovado em 2008, ele ficou 13 anos tramitando no Congresso Nacional, entre Câmara e Senado, né, porque nós temos o sistema bicameral, então tem a casa que propõe, a iniciadora do projeto, e tem a casa que faz a revisão, e aquilo também passa pelas comissões, enfim, é um longo trajeto. Só que esse trajeto ele foi acelerado quando o lobby vivisseccionista, eu vou chamar assim, depois eu vou definir quem faz parte desse lobby, ficou sabendo, nossa, foi assim, na hora, pessoal, vamos nos mobilizar, a gente não pode deixar passar esse projeto 1691 de 2003, porque ele vai incentivar totalmente o método substitutivo, vai fiscalizar
praticamente todas as atividades ligadas à experimentação animal realizadas em universidades e laboratórios, e vai vai exigir uma prestação de contas das atividades praticadas, porque a gente não tem isso, não tem uma necessidade de prestação de contas. Os laboratórios das universidades não precisam prestar contas. Com a Lei Arouca, em tese, isso começou a vigorar, mas não totalmente. O Carlos vai falar depois de mim, e talvez ele até aborde essa questão. Então, é uma prestação de contas para inglês ver. Então, assim, mas nós, com esse projeto de lei que o Dr. Laerte Levay, que é um promotor de justiça aqui de São Paulo, e eu elaboramos, a intenção era coibir, não eliminar. Lógico que a minha vontade do Dr. Laerte também era eliminar a experimentação animal, era abolir. Mas é impensável uma lei dessas, nem o projeto de lei que era minimizador, coibidor, conseguiu passar, quanto menos um projeto de lei que fosse para abolir totalmente a experimentação animal. Então, eu só queria, eu pus até o título da minha fala como... E aí também eu descobri que a pior cor para apresentar PowerPoint é essa. Eu estou super sem graça, é que eu fiz sabe? E quando eu vi, já tinha escolhido essa cor, eu nem sei se vocês estão conseguindo ler. Sinto muito, enfim, mas também não vou ficar lendo coisa por coisa, porque senão vai delongar, mas vou explicar por cima, né? Mas já descobri que essa é a pior cor. Mas, enfim, então, o que eu pensei em pôr? O título seria, o título da fala é esse mesmo, né? Que é o lobby prova vivissecção e a derrota do PL 1691 de 2003, que foi esse projeto de lei que eu e o Dr. Laerte propusemos, né, por meio da deputada federal Yara Bernardi, e sobre a necessidade de formarmos cidadãos mais críticos e participativos. Isso aí é fundamental. Eu estava pensando nisso outro dia, quando eu estava assistindo a TV Câmara, e comecei a ver um monte de projetos de lei, na TV Assembleia, perdão, aqui de São Paulo. Um monte de projetos de lei estavam sendo em votação, estão tramitando. E eu pensei, nossa, uma pessoa que... Eu estava assim pensando, nossa, comecei a pensar na hora, a gente não participar desse processo legislativo e achar que só votando, pondo lá a cédula, agora não é mais pôr a cédula, imagina, agora é, né, lá fazer só. Eu já estou ainda, comecei a votar na época da cédula. Mas, enfim, achar que termina aí a nossa obrigação como cidadão é muito ingênuo. Ouvindo aqueles projetos de lei que estão tramitando, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu fiquei pensando, nossa, não participar desse processo de tramitação dos projetos, de proposição também, por que não? É a mesma coisa que alguém começar a falar da gente na sala ao lado e a gente não querer ouvir o que está se falando, quer dizer, alguém falar do nosso interesse, está lá defendendo os nossos interesses sem a gente estar por perto, quer dizer, é como se aquela pessoa pudesse ter tivesse a capacidade também de saber quais são os meus interesses. Então, assim, é uma ingenuidade, uma alienação muito grande, talvez mais da gente, aqui eu digo do brasileiro, porque eu percebo, assim, de uma forma geral, numa visão muito en passant, assim, sem nenhuma justificativa em nenhum texto acadêmico, mas, enfim, eu percebo que alguns outros países... Parece que alguns povos são mais politizados, me vem a palavra. Civilizados não, politizados. Então, eu acho que a gente carece muito dessa politização. A gente não sabe nem o que está tramitando. Então, aí alguém vai falar, mas como é que alguém vai poder estar sempre na Câmara, na Assembleia, na Câmara Municipal, na Assembleia, ou lá no Congresso Nacional? Realmente, não dá para estar sempre. Mas você tem, hoje em dia, tem os veículos de comunicação. Então, uma forma de estar, sem querer ser chata, mas assim, mostrar essa questão que eu acho que é muito importante, a gente começar a participar mais por televisão, então assistir a TV Câmara, Assembleia, TV Senado, para poder ter uma ideia do que está se passando lá, porque eles estão falando de coisas dos nossos interesses. E a gente só está aqui, assim, sem saber o que está rolando lá. Então, para dizer, né, um termo mais simples. Então, eu pensei nisso, como é importante, eu queria falar isso, né, antes de começar necessariamente. Você me controla? Quanto tempo ainda tem? 10? Nossa. Então, assim, por favor, você pode ir para o próximo. Então, eu queria só passar uma tradução, uma definição clássica de experimentação animal, né, que é qualquer prática que utiliza animais para fins científicos ou didáticos,
Aí temos a vivissecção, que é feita em animal vivo, e a dissecação ou dissecção, que é feita em animal ou uma pessoa morta, né? Por favor. Aí eu vou fazer uma... eu vou fazer assim, vai ser muito grosseiro o que eu vou fazer, porque em 10 minutos, imagina, eu vou falar sobre a experimentação animal e como é que ela foi engendrada. Mas eu tenho outra certeza para mim. Primeiro, que a gente tem que ser politizado, que eu já acabei de falar. Segundo, que PowerPoint nessa cor não funciona. Terceiro, é que a gente tem que ter uma noção de... Quando a gente está analisando uma coisa que causa um problema, um mal, a gente tem que ver a gênese daquilo. De onde originou? Como é que aquilo se originou? Então, por que hoje se pratica a experimentação animal? Então, aí eu pensei na moral judaico-cristã, que, numa definição muito boa desse professor já morto, Dario Del Corno, ele fala que o homem, não sei se vocês já sabem muito bem, né, mas a moral judaico-cristã, ela está muito, ela permeia, né, na sociedade, a nossa vida, né? Enfim, os nossos hábitos, tudo. Então, é permeada por essa moral judaico-cristã, né? Talvez não tanto como já foi, mas o que esse Dario Del Corno define num livro que é muito bom, que eu recomendo a todo mundo, que é o Tratado sobre os Animais, do Plutarco, do comer carne. O Plutarco escreveu isso no século I depois de Cristo. Ele morreu em 85 depois de Cristo, então, quer dizer, há 2000 anos, um pouquinho mais, ele já estava falando sobre essa questão do comer carne, quer dizer, que a gente deveria, de esu carnum em latim, né? Em grego eu não sei como seria, mas, enfim, foi escrito em grego, e eu peguei a tradução para o italiano, e esse Dario Del Corno, fazendo as notas introdutórias ao livro do Plutarco, ele comenta, né, fala sobre que, para legitimar a própria violência, o homem criou o pretexto de usá-la em nome da palavra divina. Quer dizer, ele se usa dos animais, primeiro para alimentar a necessidade da sobrevivência, depois o excesso de seus instintos. Então, só para pontuar isso, que a moral judaico-cristã, ela permeia, né, a sociedade, os costumes, a moral, né, a própria moral em si mesma, lógico, e a lei também. Então, ela tem uma influência muito grande. Aí, eu já vou indo para o Descartes, no século XVI, XVII, que vem com a tese do animal machine. E, segundo essa tese, que está na 5ª parte do discurso sobre o método, então, eu não quero que espinafrar o Descartes, não é isso, porque, lógico que ele teve uma contribuição muito grande, inclusive para a questão do racionalismo, tudo, mas, com relação aos animais, houve o Descartes acabou, involuntariamente, imagino eu, causando uma grande... como diz, uma destruição, não destruição, uma grande, causou um grande dano, né, aos animais, porque ele via, né, ele tem essa tese do animal machine, segundo a qual os animais seriam autômatos ou máquinas. Acho que a maioria de vocês, se não todos, já ouviram falar disso, né, que eles eram destituídos de consciência, pensamento, incapazes de experimentar sensações de dor e de prazer. E aí, os seus seguidores acabavam indo nessa esteira de pensamento. Ficaram famosas as vivissecções de cães, principalmente na escola de Port-Royal, em que os cães eram seccionados vivos e sem anestesia, imagina naquela época, e eram interpretados, esses sinais, os ganidos de dor, eram interpretados como sinal de, não de dor e sofrimento, mas como se fosse o ranger de uma máquina. Isso aí impregnou muito a mentalidade ocidental, e aí veio o Voltaire, com a réplica dele, que é muito famosa. São 2 réplicas, eu vou passar por cima, que ontem, inclusive, um dos expositores, um dos palestrantes, falou sobre ela, foi o Vitor Vívolo. Então, ele veio com 2 réplicas, muito bem feitas, no estilo do Voltaire, que é preciso. Eu sou suspeita para falar, porque é um dos meus autores prediletos, se não o mais. Ele vem no Tratado sobre a Tolerância, em que ele fala de uma questão de um ser humano, do Jean Calas, que tinha sido aviltado e morto injustamente. Ele aproveita, numa parte do livro, e fala sobre essa questão dos animais, que é impossível né, seria muito estranho que os animais exprimissem tão bem o que não sentem. Essa é a réplica 1, e ele está se referindo certamente ao Descartes, porque na réplica 2, inclusive, já expresso isso.
por gentileza. Na réplica 2, então, ele já vem, inclusive com a frase que o Vitor Vívolo apresentou ontem, falando, né, como é que você, mecanicista, atreve a dizer que o animal não tem sentimento, não tem dor, né, não sofre, né? Então, como é que ele dispõe de nervos para manter-se impassível? Que nem te ocorra tão impertinente contradição na natureza. É perfeito, eu acho, a réplica, enfim. Aí vamos para... Eu só pus isso aqui para pontuar que aí veio o Condillac para combater justamente a ideia do Descartes e escreveu esse livro, que eu recomendo, é muito bom, que é o Tratado dos Animais. Eu só pus aí só para menção, porque é uma questão bibliográfica, acho que sempre vai acrescentar para quem tiver interesse e se aprofundar nessa questão. Então, eu recomendaria o livro desse filósofo francês também, o Condillac, que é quase contemporâneo ao Descartes, mas veio após, né, vamos dizer assim. 5 minutos. Aí, eu só achei interessante pegar uma frase do David Hume, que para mim é fantástica, que ele, no Tratado da Natureza Humana, estou eu lendo, de repente vejo essa frase: quase tão ridículo quanto negar uma verdade evidente é realizar um grande esforço para defendê-la. E nenhuma verdade me parece mais evidente que a de que os animais são dotados de pensamento e razão, assim como os homens. Os argumentos, neste caso, são tão óbvios que não escapam nem aos mais estúpidos e ignorantes. Eu acho isso aí uma frase assim, para epitáfio, assim, eu achei muito boa, mas só também para pontuar que, nesse Tratado da Natureza Humana, o David Hume, en passant, assim, fala também dessa questão dos animais, mas aí eu queria chegar, que vai me importar mesmo, o que foi acontecendo desde o Descartes. Então, essa ideia entronizou-se, né, essa ideia dos animais como máquinas, sem sentir dor e sofrimento, sentimentos e sem ter pensamento, como se fossem irracionais, né? E vem o fisiologista francês, o Claude Bernard, que é do século XIX, com a ideia de que a gente deveria fazer experimentação animal, sim, nos moldes que ela é hoje praticada. Lógico que houve variações, mas ele seria, a gente poderia dizer que ele é o pai da experimentação animal moderna. Foi baseado nos conceitos, nas teses, na teoria dele, que está nesse livro que eu cito embaixo. Não, eu não citei. Desculpem, eu pensei que eu tivesse citado, mas, enfim, da medicina experimental. Deixa eu só pegar aqui. Introdução à medicina experimental. Perdão, eu acabei pondo obra citada e esqueci de pôr também no slide. Mas, enfim, nessa obra, Introdução à Medicina Experimental, ele fala que ele propugna que o melhor método para fazer, quer dizer, que o método que a gente que deveria ser, a partir de então, usado para a investigação científica seria o analítico, usando um ser vivo, com auxílio de instrumentos e processos físico-químicos capazes de isolar determinadas partes do animal. Só que, neste livro que eu li há muitos anos, e me marcou muito essa parte, ele fala que ele mesmo reconhece a fragilidade e a falibilidade desse método. Ele diz que o ideal era testar em humanos, mas como isso não pode, por leis morais e pelas leis do Estado, como ele se refere, não está na tradução, não dá para fazer, então, né? Então, teria que ser com animais. Mas ele mesmo reconhece que é um método frágil, né? Que tem as suas falhas, né? Mas é o que dá é o que tinha para o momento, como se diz hoje, né? Como é que se fala hoje? É o que tem para o momento. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Só que aí de uma forma meio mórbida e bem. Bom, aí o que eu queria, aí eu vou pegar o gancho desse naturalista inglês, o Alfred Russel Wallace, que vem com essa frase que eu não vou ler inteira. Mas a primeira frase dele, a primeira parte da observação dele, eu combato a vivissecção por motivos morais. Também parto do princípio de que o que é fundamentalmente imoral nunca pode encontrar justificação em consideração alguma. Desde há muitos anos que cheguei à conclusão de que só a abolição absoluta é que pode resolver o problema da vivissecção. Concordo totalmente com ele. E aí, por isso mesmo que eu vou para o próximo slide, que é onde eu mostro, né, se é que vocês vão conseguir ler. Ai, nossa, eu estou me sentindo péssima. É a lei ideal sobre experimentação animal, que é igual à lei áurea. Se vocês pegarem a lei áurea,
de 1888, é basicamente isso aqui. 3 artigos, evita muita burla. Eu tive um professor no São Francisco, que era um grande civilista, Antônio Junqueira de Azevedo, e ele dizia que uma forma de você evitar muita burla numa lei é você fazê-la compacta, assim, objetiva. Quanto mais você dá, mais artigos, mais facilidade para burlar. Também, lógico que também mais facilidade também para facilitar alguns entendimentos, né? Mas, enfim, só para dizer que a lei ideal seria essa, né? Que considera abolida a experimentação animal em todo o território. Artigo 2º, considera-se abolidas todas as disposições em contrário ou derrogadas, e esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Eu não tenho dúvida que essa seria a melhor lei, não tenho dúvida. Mas, aí é que está. Veio, aí o que eu gostaria de mostrar, o que nós tínhamos? Essa lei, que não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ah, não, está horrível. Como é que faz para aumentar? Não tem, né? Marcelo, tem como? Não, né? Mas, enfim, também não vai dar. Meu Deus. Que pena. Essa aí é uma lei de 79, que era a única lei que nós tínhamos até a do Arouca ser aprovada. Em 2008, 8 de outubro de 2008. Então, essa lei aqui... Ai, obrigada, mas mesmo assim, acho que... Essa lei considerava a vivissecção, como é que se diz? Mostrava o que poderia ser feito, quer dizer, não pode fazer vivissecção em colégio de 1º e 2º grau, tem que fazer com anestesia, imagina, estava propugnando anestesia, quer dizer, antes nem deveria, imagina, se nem com a lei... obrigando, imagina, faria, em alguns lugares não se faria, imagina antes de se obrigar, quer dizer, nem se deveria fazer mesmo. Mas o que era considerado até então, nessa época, aliás, até 2008, era uma contravenção. Quer dizer, perdão, tem de 98, né? Tem a lei de 98, esqueci que tem a lei de 9.605 de 98, mas de 79 até 98, ou seja, quase durante 20 anos, por 19 anos ficou considerada uma contravenção só, não era um crime. Bom, aí, por favor... Essa lei, essa lei que mostrava que como é que eu vou dizer, que a infringência dela seria uma contravenção, ela teve uma tentativa de ser substituída por esse projeto de lei do qual eu vim falar, e que eu não vou poder mais falar muito, né? Porque já acho que terminou, né? Terminou. Então, também não quero abusar e prejudicar os trabalhos, né? Então, assim, essa lei, que seria a lei possível, infelizmente não dá dano para... que é esse projeto de lei que foi proposto em 2003 pela deputada federal Yara Bernardi e que foi justamente vencido... Pode ir, por favor, pode ir. Foi vencido... pronto, esse aqui, o último. Por favor. Agora, só para terminar, ele foi vencido porque esse aqui é um artigo muito bom e eu recomendo a quem tiver paciência e vontade de entender como é que são as leis vivisseccionistas no Brasil. Esse aqui está no site da Cielo. Ai, que mania de ler lá. Então, a regulação do uso de animais no Brasil do século XX e o processo de formação do atual regime aplicado à pesquisa biomédica. Ele não é feito por advogados, é pessoal da área médica, então talvez tenha algumas imprecisões, mas, sinceramente, eu nem percebi que houvesse. Mas é interessante porque eles fazem um apanhado e eles falam, foi ótima essa definição, o projeto 1691 de 2003, que é esse projeto de lei a que eu me refiro, ele tinha outros projetos que também foram lançados logo depois dele, né, em 2005, 2006 e 2007, isso em Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Eles se aproveitaram, quer dizer, as pessoas se aproveitaram, o aproveitamento do bem, pegaram esse projeto da Yara Bernardi e fizeram as suas adaptações, ou quase nenhuma, para suas cidades, né, e para seus estados. E, olha só, quando esse projeto de lei começou a tramitar, por isso que eu digo, a gente precisaria ter um lobby profissional para poder fazer frente a esse lobby profissional vivisseccionista e lobby ruralista. Tem vários lobbies muito bem aquinhoados, muito bem preparados, entendeu? Olha só o que eles dizem, os 4 autores. Esses projetos de lei contribuíram para que pesquisadores, olha o lobby vivisseccionista, pesquisadores, organizações de ensino e pesquisa, e sociedades científicas, SBPC e outras mais, Manguinhos, enfim, começassem a fazer lobby no Congresso Nacional, o espaço de regulação nacional, pressionando deputados e senadores no sentido de acelerar a tramitação do PL 1153 de 95, com o apenso. Teve um projeto que foi apensado,
que é o que o Carlos vai falar agora, vai tratar agora, que justamente foi a lei que nós chamamos vulgarmente de Lei Arouca. Foi proposta pelo Sérgio Arouca, que já é falecido. Aliás, ele acho que já era falecido quando foi aprovado, não é? O projeto dele já estava falecido, porque demorou tantos anos, demorou 13 anos para ser aprovado. Mas foi acelerado e foi conseguido porque o pessoal do lobby vivisseccionista percebeu que, nossa, vamos correr, senão esse outro projeto da Yara Bernardi vai ser aprovado e a gente vai se dar mal, né? Não vamos poder mais fazer os experimentos, né, científicos e os testes, enfim, tudo mais que é praticado com animais. E foi por isso que, né, houve essa... Por isso que eu também estou falando, eu estou aqui para dizer como a gente precisa da necessidade de a gente se informar, se politizar, de ser mais... Enfim, de poder... para poder justamente fazer frente a toda essa pressão que vem do lado contrário, que é muito bem articulada. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela atenção e pela paciência. Obrigado, Vânia. Vou passar, então, a palavra para o Carlos. Carlos Frederico Ramos de Jesus. Ele é doutorando e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP. Membro associado do Centro de Ética pelos Animais de Oxford, fundador e coordenador do GEDA, Grupo de Estudos de Ética e Direitos Animais da Faculdade de Direito da USP. E também é membro do Grupo de Pesquisa em Ética e Direitos dos Animais, aqui do Diversitas. O Carlos vai falar sobre o conceito constitucional de animal e a Lei 11.794, de 2008. Então, com a palavra, o Carlos. Obrigado, Alex. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo aqui aos colegas do Diversitas, em primeiro lugar, por aceitar o trabalho e, em segundo lugar, também por me acolher aqui neste grupo de estudos de ética e direito animal. Participei aqui do último seminário que houve sobre o tema, expondo um paper, e agora é uma satisfação estar aqui também na condição de pesquisador do Grupo de Ética e Direito dos Animais do Diversitas. Bem, eu cheguei ao tema dos direitos animais através do tema dos direitos humanos. Meu doutorado é sobre o status jurídico-moral dos animais, e eu queria, de início no doutorado, abordar exatamente a questão da experimentação científica. Depois eu vi que só o status jurídico-moral dos animais já era bastante coisa, e deixei a experimentação científica para um próximo momento, para uma próxima pesquisa. Todavia, como eu tenho uma pesquisa sobre esse tema, gostaria de apresentar aqui a minha fala em fundamentalmente duas partes. Na primeira, analisar qual é o conceito constitucional de animal, que conceito de animal deflui da Constituição da República de 1988, e, na segunda, indagar se a Lei Arouca, que é aquela lei de 2008, que passou, em resposta ao projeto da Vânia e do Laerte, se essa lei está de acordo com o conceito constitucional de animal. Então, é só isso que eu estou perguntando. Eu não estou nem perguntando se a Lei Arouca está de acordo com parâmetros ideais. Não. Estou perguntando se ela está de acordo com a nossa Constituição, com a Constituição da República. Muito bem. Então, a primeira parte, o conceito constitucional de animal. Se nós analisarmos aqui o famoso artigo 225 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 7, a gente vai ver que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público, e aí vem o inciso 7, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou, esse é o importante para nós, submetam os animais à crueldade. Então, o que é importante para a gente aqui do inciso 7? Vedadas, na forma da lei, as práticas que submetam os animais à crueldade. Tiramos, para os fins da nossa apresentação aqui, tiramos 3 efeitos, 3 conclusões a partir da leitura desse dispositivo constitucional e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre ele. O primeiro, existe aqui um conceito constitucional de animal.
Animais são seres vulneráveis à crueldade. Seres, portanto, passíveis de sofrer crueldade. Portanto, seres sencientes, capazes de sentir dor, né? A Constituição está dizendo que o animal não é uma coisa, porque eu não posso ser cruel com uma coisa. Se eu sou cruel com uma coisa, eu sou cruel com o proprietário da coisa, ou com a coletividade, se eu destruo um patrimônio histórico, né, que no Estado Islâmico fez com Palmira. Eu estou sendo cruel com a humanidade, tudo bem, estou destruindo coisas e sendo cruel com a humanidade. Mas, se é vedada a prática de submeter os animais à crueldade, significa que os animais, pelo Constituinte, o Constituinte aceitou que os animais são passíveis de sofrer crueldade, portanto, são sencientes. Então, existe um conceito constitucional de animal, qual seja o conceito de seres sencientes, seres capazes de sentir dor, tá? Existe o conceito de senciência, senciência restrita, senciência abrangente, interocepção, exterocepção, não vou entrar nisso. Para nós, basta, animais são seres sencientes e protegidos contra a crueldade, segundo a Constituição da República. Segunda consequência, a crueldade é vedada na forma da lei. Duas hipóteses. Primeira, a lei chega e diz o que é cruel e o que não é cruel a seu bel prazer. Segunda, a lei regula a Constituição e estabelece para cada tipo de prática, para cada tipo de animal, considerando a vastíssima diferença biológica entre todos os animais, o que é cruel e o que não é cruel. Porque o que é cruel para um animal pode não ser cruel para outro animal, né? Embora todos os animais sencientes sintam dor, cada um vai se importar com os estímulos externos de uma forma diferente. Muito bem. Qual é a interpretação do Supremo Federal, do Supremo Tribunal Federal, a respeito deste vedadas na forma da lei as práticas que submetam os animais à crueldade? O que a gente pode tirar das decisões do STF, farra do boi, rinha de galo e recentemente da vaquejada, é o seguinte: o conceito de crueldade não é disponível. O legislador não pode dispor sobre a crueldade que o texto constitucional estabelece. O que eu quero dizer com isso? O comando constitucional para que o legislador estabeleça na forma da lei quais são as práticas que submetem os animais à crueldade e assim devem ser proibidas, não é um cheque em branco para a legislação dizer que não é cruel uma prática que é cruel, né? Isso ficou muito claro nesses três casos, e todos os casos derivados, né, em que o STF julgou farra do boi, rinha de galo e vaquejada. O STF estava julgando, seja por ADIM, seja por recurso extraordinário, estava julgando leis estaduais que regulamentavam práticas cruéis. E, por regulamentar, a gente poderia interpretar, alguns ministros até defenderam isso, né, no caso da farra do boi, que, como a Constituição dava ao legislador a possibilidade de regular na forma da lei, a lei estava dizendo que não era cruel. Então, se não era cruel, segundo a lei, não era cruel. O STF falou, não, a crueldade não é disponível, né? Se é cruel, só cabe ao legislador regular como isso vai ser proibido, que tipo de prática é cruel para que tipo de animal. Agora, se tiver uma prática cruel com o animal, e o legislador diz que é permitida essa prática, ele está incorrendo em inconstitucionalidade, tá? Terceira implicação, será que eu posso extrair daqui um direito do animal à não crueldade? Me parece que sim, tá? Me parece que sim, inclusive numa interpretação sistemática com o que vem antes do inciso 7, né? Que é a função ecológica da fauna e da flora e a extinção de espécies. Quer dizer, essas duas vedações seriam vedações, digamos, talvez mais instrumentais. Mas a submissão dos animais à crueldade, tendo em vista que pode ser cruel com o animal, eu posso ser cruel com o animal, sem colocar em risco a função ecológica e sem provocar a extinção de espécie, me parece que esse é um direito do animal. Mas eu sei que tem um debate. Estou pensando aqui no Cal Cohen e no Tom Regan, né,
tem um debate de gente que fala o seguinte, essa é a posição do Cohen: há dever humano sem direito do animal. Tá? O Cohen não está falando da Constituição brasileira, mas é uma interpretação possível a partir daqui. Nós que teríamos um dever mesmo, não um dever condicionado, de não submeter os animais à crueldade, independentemente de eles terem direito a isso ou não. Eu não concordo com essa interpretação, mas ainda que a gente concorde com essa interpretação, que da Constituição se extrai um dever direto de abstenção de crueldade, ainda que a gente concorde com essa interpretação, podemos fazer análise crítica sobre a Lei Arouca. Então, estou partindo dessa interpretação que é a mais conservadora. Tá? Passemos à Lei Arouca. Eu estou avaliando aqui, na minha fala, me proponho avaliar apenas se a Lei Arouca está de acordo com o conceito constitucional de animal. Só isso. Tá? Por que a lei é importante? Né? A lei é importante porque ela fornece a moldura institucional que vai dar os estímulos e recompensas aos comportamentos que se pretendem justos dos agentes. Né? Eu sei que não está muito na moda a gente falar de instituição no nosso país, né? Que qualquer coisa vira crime de responsabilidade, que presunção de inocência está na Constituição e o STF vem lá e rasga, enfim. Mas, exatamente porque existem pessoas que pervertem as instituições, a gente tem mais motivo para confiar mais nas instituições do que nas pessoas, né? Porque se mesmo com instituições boas as pessoas chegam e bagunçam, imagina se a gente não prestar atenção na moldura institucional. Nesta Lei Arouca, o primeiro descompasso com o conceito constitucional de animal é o semântico, né? Se o animal é um ser senciente, ele não pode ser usado, porque o que eu uso é uma coisa, né? Mesmo assim, o uso aparece na Lei Arouca 7 vezes, uso de animais, e utilização 8 vezes. Tá? Então, essa é a primeira questão semântica que a gente já vê de que lado está a Lei Arouca. A segunda questão, a profilaxia, né, os procedimentos profiláticos com animais, a partir dos quais pode-se, por que não, descobrir alguma inovação médica, como se faz com humanos, né? A pessoa tem uma doença que não tem cura, pelo menos com a tecnologia disponível, ela se submete a um medicamento experimental porque é a chance dela, né? Esse experimento está no interesse dela, né? Por que não fazer isso também com os animais naquelas situações em que a moléstia do animal não tem cura, né? Assim como a gente aprende com esse tratamento profilático com relação às pessoas, também se pode aprender com tratamento profilático experimental com relação aos animais, quando não há outra alternativa disponível para curá-lo. Muito bem, isso a lei já diz que não é experimentação, quer dizer, a única experimentação possível, se considerássemos os animais sujeitos de direito, não é experimento pela letra do artigo 3º da lei. E mais uma questão. Os 3 R's, né? Replace, Reduce, Refine, né? Reduzir, refinar e substituir, que é o conceito de 1959, que desde 1959 norteia a experimentação animal mundo afora. Como é que esses 3 R's estão na Lei Arouca? De uma forma extremamente tímida, né? Se fosse uma lei da década de 50, a gente até entendia, mas é uma lei de 2008, né? No artigo 5, inciso 3, cabe às comissões universitárias, né, monitorar e avaliar a introdução de técnicas alternativas, né? Não há uma obrigação de introduzir as técnicas alternativas, mas só de monitorar e avaliar, né? Só é proibido fazer experimento com animais, né, se houver técnica alternativa. Por quê? Porque a Lei de Crimes Ambientais de 98, no 32, parágrafo 1º, coloca, se houver técnica alternativa e, mesmo assim, for feita a experimentação com o animal, isso é crime. Mas aí vem uma questão, como apurar se há uma técnica alternativa? Caberia aos conselhos, né, discricionariamente apurar. Isso é pouco, né? O Paulo Afonso Leme Machado, né, que na minha opinião, o maior ambientalista brasileiro, professor da Unimep, né, brilhante, ele diz o seguinte, criticando essa parte da lei. Não se trata somente de mitigar ou reduzir a dor do animal, trata-se muito mais de averiguar, em procedimento formal, em cada caso, se o animal deve ou não ser sacrificado.
A ausência desse procedimento na Lei Arouca faz com que a mesma fique contaminada de notória inconstitucionalidade, né? Muito bem. E a redução? A redução é tímida. Está apenas no parágrafo 14, no artigo 14, parágrafo 4º e 3º, tá? O estímulo à redução da experimentação. E veja que no 14, parágrafo 3º, disse que os experimentos serão filmados quando for possível. Quando não é possível filmar um experimento? Gente, qualquer coisa, até celular que é super atrasado, filma, né? Qualquer coisa filma hoje em dia, né? Então, é tudo... Quando a gente vê quando for possível, que aparece na Constituição brasileira, quando fala de progressividade tributária, a gente vê que as pessoas não estão muito interessadas em realizar aquela norma, né? Por que essa desatenção aos 3 R's macula a lei em inconstitucionalidade? Porque os 3 R's são o mínimo, né? Não o ideal, mas o mínimo, para que se estimule a vedação à crueldade, tá? Mais 2 questões bem breves. No artigo 15, é possível aplicar dor intensa aos animais, né? O CONSEA, levando em conta a relação entre o nível de sofrimento para o animal e os resultados práticos que se esperam obter, poderá restringir ou proibir experimentos que importem em elevado grau de agressão. Poderá, né? Mas poderá permitir os experimentos que importem em elevado grau de agressão. Ora, mas a Constituição da República não veda a crueldade, né? Se há um dever direto de não ser cruel com os animais, então não importa qual é o benefício que nós teremos, né, com a experimentação que implica elevado grau de agressão. Se tem elevado grau de agressão, não pode. Isso é o mínimo, com base na Constituição da República, tá? Por isso que muitas vezes a gente diz que essa lei, vejo às vezes as pessoas reclamarem que a lei é bem-estarista, é pré-bem-estarista, gente. É pré-utilitarista, porque não tem igual consideração de interesses. A avaliação custo-benefício, que está nas diretrizes da União Europeia para a experimentação animal, existe nessa lei apenas quando é para favorecer o ser humano, que é no artigo 15. Se tiver elevado grau de agressão, o CONSEA pode permitir que se faça o experimento. Agora, quando se faz um experimento banal com o animal, não se avalia o custo-benefício da dor do animal de um lado e do benefício para o progresso da ciência de outro. Isso seria o mínimo que se esperaria, né, de uma lei que fosse seriamente bem-estarista ou seriamente utilitarista. Isso aqui é pré-utilitarista, isso aqui é pré-bem-estarista, né? É uma lei atrasada em pelo menos 50 anos. E, por fim, a participação não paritária dos representantes de animais na lei. Essa parte é bem interessante também. O CONSEA, o Conselho Nacional de Experimentação Animal, tem 14 membros definidos pela lei. 12 integrantes do governo e de entidades científicas, como essas que fizeram o lobby pró-Lei Arouca. E 2 de sociedades protetoras de animais. E o mais legal vem aqui. As comissões de ética no uso de animais, que são as comissões que existem nas faculdades que usam animais na experimentação científica, medicina veterinária, medicina, zootecnia, enfim, determina, esse artigo é mais cínico ainda, né? Cínico não, ele é bem explícito, né? Não é cínico porque ele não está negando nada, ele diz a que veio, né? Que os CELAs serão compostos por médicos, sem especificar o número, docentes, sem especificar o número, e um representante da Sociedade Protetora de Animais, né? Está no artigo 9º. E aí alguns professores, né, aqui da medicina veterinária, reclamam que os membros da Sociedade Protetora de Animais não querem participar, mas não é para participar mesmo, porque é uma farsa, né? É uma farsa, né? Isto é feito para não dar certo, apenas para legitimar, né? Para legitimar algo que já a barbárie, né, que pode ser perpetrada ali. Muito bem, isso está no artigo 9º. Como diz o Paulo Afonso Leme Machado, quanto à composição do CELA e do CONSEA, né, a composição foi prevista de forma astuciosa, né, mal intencionada mesmo, porque a Sociedade Protetora de Animais será sempre minoria perante os que forem integrantes da entidade interessada. Quer dizer, eu pretendi mostrar que a Lei Arouca
está em desacordo até mesmo com o conceito constitucional de animal, que é o conceito de ser senciente, que deve ser protegido da crueldade, mesmo que a gente o interprete da maneira mais conservadora possível, que é um conceito que enseja para os seres humanos dever de abstenção de crueldade. A gente não precisa nem pensar que os animais têm direito ao tratamento não cruel para criticar a lei Arouca. Ela é inconstitucional em diversos pontos, né? Pensando em lei como uma moldura institucional para avanços incrementais na proteção de direitos humanos e animais, né? Nós precisamos urgentemente de uma outra moldura para fazer avançar a experimentação animal até o ponto em que ela seja, por fim, extinta. Muito obrigado.